Vamos dar uma olhada num pilar do treinamento de futebol, os famosos jogos em campo reduzido. Pois é, parece um treino simples, né? Mas a ciência mostra que só de mudar um pouquinho o formato, o impacto no corpo de um atleta pode ser, assim, gigantesco. Então, vamos direto ao ponto. Pensa rápido, o que você acha que desgasta mais? Aquele 2 contra 2 super intenso com a bola queimando no pé ou um 6 contra 6 com mais espaço para respirar? A resposta pode não ser tão óbvia, mas olha, os dados trazem uma clareza impressionante. Esses jogos em campo reduzido, ou SSGs como a galera da área chama, são uma febre. E com razão, viu? Eles são ótimos porque simulam o jogo de verdade, sabe? Forçam os jogadores a pensar rápido em espaços pequenos, desenvolvendo um monte de coisa ao mesmo tempo. É tipo eficiência máxima no treino. Ok, então vamos mergulhar nisso. A grande descoberta da pesquisa que a gente está analisando aqui é surpreendente e aponta para uma regra bem clara. Quanto menor o jogo, maior o impacto físico. E aqui está o filé mignon da conclusão, direto da fonte. A pesquisa descobriu que o formato 2 contra 2 causa um estresse muito, mas muito maior nos músculos se comparado com um 4 contra 4 ou 6 contra 6. Mas o que raios isso quer dizer na prática? Para chegar nessa conclusão, não foi achismo não. Os pesquisadores fizeram um estudo bem sério. Eles pegaram 36 jogadores da categoria Sub-23 e em semanas diferentes colocaram eles para jogar nesses três formatos. Isso permitiu comparar direitinho os efeitos de cada um, sem margem para erro. Agora vamos ver como isso tudo se traduz em números. Vamos analisar os marcadores biológicos que os cientistas usaram para medir de fato o desgaste físico dos atletas. O primeiro marcador é a tal da creatina quinase, ou CK. Pensa nela como se fosse um dedo duro do corpo. Quando os músculos sofrem um estresse muito grande, eles liberam mais CK no sangue. Ou seja, quanto mais alta a CK, maior o dano muscular. Simples assim. Agora se liga na diferença absurda nesse gráfico. É gritante. A altura da linha mostra o nível de dano muscular. Repara como a linha do 2 contra 2 dispara, vai lá para cima, muito mais alto que as outras. E não só logo depois do treino, ela continua alta 24 horas depois. Isso mostra um estresse mais profundo e que demora mais para passar. O próximo indicador é a rigidez muscular. Todo mundo conhece aquela sensação de músculo duro, travado no dia seguinte de um treino pesado, né? Então, cientificamente, isso é medido como a resistência do músculo para esticar. É um sinal claro de fadiga. E, de novo, o 2 contra 2 se destaca. Dá uma olhada no gráfico da direita. Ele mede a rigidez 24 horas depois do exercício. A gente vê que os jogadores do 2 contra 2 estavam com os músculos bem mais rígidos, ou seja, a recuperação deles estava mais lenta. E por último, o Índice de Força Reativa, o RSI. Esse teste é super importante para atletas. Ele mede a capacidade de explosão, sabe? Aquela habilidade de absorver um impacto, tipo aterrissar de um pulo, e transformar isso em força imediatamente para uma arrancada, por exemplo. É a mola do atleta. E o que acontece com essa mola dos jogadores é bem claro. Olha só no gráfico como o RSI, a potência, despenca depois do treino de 2 contra 2. E o mais importante, essa queda continua, fica mais baixa que nos outros treinos até no dia seguinte. Bom, até agora a gente viu os dados brutos, o que o corpo dos jogadores estavam dizendo. Mas e a percepção deles? Será que o que eles sentiram bate com o que os números mostraram? A resposta é um sonoro sim. Bateu certinho. Os jogadores deram uma nota, de 0 a 10, para o quanto eles sentiram que o treino foi pesado. E como o gráfico mostra, o 2 contra 2 foi de longe o mais cansativo, com uma nota média de quase 8. Já o 6 contra 6 foi o mais tranquilo. Essa é a pergunta de $1 milhão no esporte de alto rendimento, né? Será que a percepção de um atleta é um guia confiável para saber o que está acontecendo de verdade no corpo dele? E a resposta é sim, com certeza. A percepção é uma ferramenta poderosíssima. Basicamente, o que esses gráficos de bolinhas mostram é que quanto mais cansado um jogador se sentia, ou seja, quanto maior a nota que ele dava, maior era o estresse muscular real que a gente via nos exames 24 horas depois. O que se sente, de fato, reflete o que acontece por dentro. Então, chegamos ao ponto crucial. Tá, legal, um monte de dados, mas e aí? O que a gente faz com toda essa informação? Como isso pode mudar o jeito que os treinos são planejados? A gente já tem o diagnóstico da ciência. Agora, bora montar o plano de ação para otimizar tanto a performance quanto a recuperação. As lições aqui são bem diretas. Primeiro, o 2 contra 2 é para dia de treino de carga máxima, tem que ser usado com estratégia. Segundo, se usou,
tem que dar um tempo maior de recuperação depois. Terceiro, ouvir o atleta funciona. Monitorar a percepção de esforço dele é uma ferramenta validada pela ciência. E por fim, a escolha do treino não pode ser aleatória, tem que ser intencional, pensando nos objetivos daquela semana. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. A questão não é qual treino é melhor, mas qual é o treino certo para cada momento, para cada objetivo. Todo exercício tem um custo e um benefício. A grande pergunta é: será que os treinos estão sendo planejados com a precisão que a ciência hoje permite? A resposta para isso pode ser a diferença entre o auge da performance e o risco de uma lesão.